Aviso, este vídeo discute Fatal, um RPG com conteúdo extremamente problemático, incluindo violência sexual, mensagem racista. Este é um vídeo totalmente crítico. Não apoiamos de qualquer jeito esse sistema, muito menos seu criador, e não recomendamos que você vá atrás dele. Esse é apenas um vídeo informativo. Se você é menor de idade ou sensível a esses temas, esse não é o vídeo pra você. Você foi avisado, fique com o vídeo. Existe um RPG tão ruim, tão absurdamente mal feito, que ele se tornou, de certa forma, uma lenda. Não pelos motivos bons. Um jogo chamado unanimemente como o pior RPG já criado. E hoje vocês vão descobrir o porquê. Bem-vindos ao inferno, que é Fatal Fantasy Adventure to Adult Literary. Mas antes de continuar falando quão problemático ele é, temos que saber da criação desse sistema. Fatal foi criado por Byron Hall, acho que é assim que se pronuncia o nome desse arrombado. Um cara que aparentemente decidiu que o mundo precisava de um RPG mais realista e detalhado já feito. Estamos no final dos anos 90, inícios dos 2000, D&D 3 acabou de sair. O hobby de RPG já estava crescendo e a internet ainda estava meio florescendo, sabe? Então era a época dos fóruns e etc. O Hal olha para esse cenário e pensa, sabe o que falta? Um RPG medieval ultra realistas com mecânicas para tudo. E quando eu digo tudo, eu realmente quero dizer tudo. A primeira versão do jogo foi lançada em 2002, mas Hal trabalhou nele por alguns anos. E dá pra ver que ele colocou muito esforço, digamos assim. Resultado? Eu vou te dar uma comparação. D&D 3.5 tem mais ou menos o livro do jogador, 320 páginas. Pathfinder Core tem 572. A Bíblia tem 1200. E essa porra desse sistema tem 900 páginas. Você tem noção que ele quase chegou no nível de páginas que a Bíblia tem? E vamos falar sobre esse nome dele. Originalmente Fatal significava From Another Time, Another Land. Um nome genérico, meio sem graça, mas inofensivo, que poderia ser para qualquer tipo de RPG medieval. Mas aí em algum momento o desenvolvedor Hal decidiu mudar. E aí veio o Fantasy Adventure to Adult Literary, para continuar com o nome Fatal. O cara tem libertinagem, luxúria, safadeza no nome do RPG. Então Eu esbagaço. ele fez questão de notificar pro mundo inteiro o que é que o sistema dele ia mostrar. Hal declarou que seu objetivo era criar o RPG mais realista feito, focado em simular a realidade medieval com acurácia histórica, teoricamente. E spoiler, não é nem um pouco historicamente acurado. O jogo tem armaduras que não existiam no tempo, armas com estéticas completamente não medievais, ou seja, não tem nada de acurácia histórica, é só uma desculpa que ele usou para poder botar temas pesados de qualquer forma. Fatal deve ter menos acurácia histórica que Monty Python, uma referência que ninguém pegou aqui, eu tenho quase certeza que quase ninguém pegou essa referência de Monty Python. Então a defesa do realismo histórico já é mentira desde o início, mas vamos ao jogo em si e preparem-se, porque piora muito. Vamos para a criação do personagem. Quanto tempo você acha que leva? D&D 5, uns 30 minutos se você for novato. Pathfinder 2, 1 e 2 horas se você for extremamente detalhista. Sabe quanto tempo demora Fatal? 4 horas no mínimo. Você tem noção que são 4 horas para criar uma ficha de um RPG? Os atributos. D&D normalmente tem 6 atributos. Pathfinder tem 6, Call of Cthulhu tem 8. E sabe quanto Fatal tem? 24 atributos principais. Força, inteligência, carisma, constituição, destreza. Ok, normal até agora, né? Agora tem beleza, beleza de corpo, reflexos, aparência, quão a sua face é atrativa, quanto seu corpo é atrativo. É sério. O jogo separa a beleza geral, a atratividade facial, atratividade corporal, carisma facial, carisma vocal. São 5 atributos para dizer se você é bonito ou não. Tem até atributo para dicção, irmão. E não é só ter 24 atributos, você rola eles, entende? Para cada atributo, você rola uma porcentagem de 1d100, ou às vezes múltiplos de dados, depende de como você vai jogar essa bosta. Consulta uma tabela e se prepare, que a partir daqui você vai ouvir muito tabela de conversão para aquele atributo específico. Aplica os modificadores raciais que vem outra tabela, verifica se precisa rolar um subatributo, anota tudo numa ficha que parece um formulário do INSS. Aí você, por exemplo, rola força, tira 73%. E aí na tabela 73 equivale a, sei lá, corpo bom, corpo esteticamente bom. Que vale quantos pontos? Você precisa ver outra tabela para poder saber. E qual o modificador para levantamento de peso? Quanto você consegue carregar? Você vai para outra tabela. E para causar dano? Eu nem te conto. Sabe o que é que você tem que fazer? Olhar outra tabela. Ele é um sistema confuso de entender. Talvez eu até tenha falado merda, porque é muita página para você ler. E eu vou com todo respeito. Eu não vou ficar lendo mais de 3 vezes 900 páginas. Novamente, a partir daqui, o conteúdo é bem problemático. Então, aqui já começa mais a parte onde você tem que ter cuidado. Fatal tem tabelas de rolagem aleatória para anatomia sexual. Tamanho, circunferência, capacidade, se é que você me entende, com fórmulas matemáticas. E o jogo tem tantas regras para mecânica de sexo, violência sexual. Vamos chegar lá? Vamos, calma, já tô ficando nervoso. Parte da criação do personagem é rolar dados para determinar os órgãos genitais. Tem páginas descrevendo pênis.
que legal! E lembra quando eu disse que Hal queria simular tudo? Ele não tava brincando. Odor corporal baseado em raça, higiene e dieta, qualidade de sono com modificadores de conforto de cama, digestão, sim, quanto tempo leva pra você digerir uma comida, tem uma tabela. Temperatura corporal, crescimento do cabelos e unhas, ciclo menstrual, lactação e odor de flatulência. Existe uma tabela para calcular o cheiro do peido do personagem. E lembrando, essas tabelas tem outras tabelas funcionando nela, como a de dieta e saúde intestinal e sua raça. Deixa eu consultar a tabela aqui, 467C, para saber se meu personagem peidou fedendo hoje. E qual é o indício do olfato para eu saber se realmente estou conseguindo sentir cheiro. Você tá entendendo o problema? E não para, tem mais. Tabelas para acordar de manhã, com chance de falha baseada em qualidade do sono. Escrever isso aqui foi... Eu vou abrir uma aspas aqui, que escrever essas tabelas, eu acho que eu deixei algumas passar, mas acredite, é tanta tabela que eu só escrevi algumas. Tomar banho, que é efetividade baseada em ferramentas de água disponível, escovar os dentes, vestir a armadura, cozinhar comida e acender uma fogueira. Tudo isso tem tabela. Deus que me perdoe, mas pra quê? Fatal, você rola pra ver se você achou os ingredientes, rola pra qualidade do fogo, rola pra culinária, consulta a tabela do tempo de preparo e rola pra ver se queimou. Pra fazer um ensopado, meu Deus, não era só uma rolagem. Mas ok, talvez você pense, mas no combate deve ter ficado bom, já que é extremamente detalhado. Não, o combate de Fatal tem tabelas para localização de acerto, 47 localizações diferentes do corpo, tipo de dano comum com subtabelas da tabela, profundidade do corte, sangramento, infecção, dor, choque, cicatriz, desfiguração e chance de amputação acidental. E lembra da tabela de localização de acerto? Tem tabela com localizações extremamente detalhadas. Não é só na cabeça, pode ser no torso, no braço, na perna? Não, claro que não. Pode ser na parte de frente do crânio, na parietal, temporal, têmpora, né? E na face pode ser nos olhos, no rosto, no nariz, no pescoço, dentro das narinas, no ouvido, e pode ser no torso, no peito, na parte de baixo da barriga, no abdômen, nos braços pode ser no bíceps, no tríceps, no quadríceps, no dedo, cada dedo individual, pode ter até o dedo do pé. Você pode acertar o dedo do pé, o dedo mindinho esquerdo do pé especificadamente. Isso tem HP separado e modificadores de armadura separado. Você tem noção que fazer um ataque você pode demorar entre 15 a 20 minutos? Um combate com 3 goblins deve demorar uma tarde inteira, irmão. Talvez à noite. Mas aqui está a cereja de fezes no bolo de bosta. Fatal tem um índice de tabelas para encontrar outras tabelas. Tem mais ou menos 300 tabelas no livro. O livro tem 900 páginas e tem mais ou menos 300 tabelas. Isso dá um total de uma tabela a cada 3 páginas. Tem páginas que tem mais de uma tabela, cara. É o sonho de quem ama jogar em Excel. E sabe a parte triste? Dá pra ver que o Hal colocou trabalho nisso. Tipo, esse arrombado ficou muito tempo pensando nesse sistema. O que não significa que ele é bom. É tipo construir um carro com 47 volantes tecnicamente impressionante, mas completamente inútil. Ok, você gastou 4 horas criando seu personagem, consultou 50 tabelas, calculou o cheiro do seu peido e vamos jogar. Você quer fazer uma ação? Qualquer ação, se prepare, porque você vai girar. Primeiro você determina qual atributo é relevante. Para escalar, digamos que você quer escalar um muro, é o poder do corpo, né? O body power. Você consulta uma tabela de dificuldade, sei lá, na página 234, e o muro de pedra é considerado moderado. Então você vai amplificar os modificadores de equipamento, você tem corda, luvas, clima, se tá chovendo, ventando, página acho que é 445, fadiga atual, que se você já está cansado ou não, acho que é na tabela de recuperação 312, é mais ou menos isso. Cada ferimento tem um modificador específico, então se você tiver com seus dedos feridos vai influenciar. O peso carregado, altura do muro e o material, se é uma pedra lisa, áspera, tijolo, e adivinha? Tem outra tabela. E aí você finalmente rola o dado. Deu sucesso? Ótimo, consulte a tabela de velocidade da escalada para ver o quanto você subiu. Falhou? Consulte a tabela de consequências de falha, que acho que é 240 e a outra é entre 235 para cima, eu acho. Você pode não progredir, escorregar e cair, rolar dano de queda, que tá em outra página, rasgar a roupa e diminuir a aparência, então recalcule os modificadores sociais, torcer o tornozelo, penalidade parcialmente permanente até você curar, no caso, que acho que é na página 300 para cima. Foda-se. Olha o tempo que você demorou para escalar um muro. E as perícias, meu Deus do céu, vamos falar das perícias? Sabe Pathfinder? Tem perícia pra caralho e tem tabelas para as perícias, né? Habilidades, talentos. Fatal tem mais ou menos 100 perícias.
Vamos para algumas aqui que me chamam a atenção. Precisão ao urinar, habilidade de defecar eficientemente, qualidade do arroto, se seu peido é silencioso ou não, habilidade para tomar banho, sim, você pode falhar tomando banho, não sei como, e dormir. E tem perícias, chegamos na parte que você for criança, você sai. Vamos lá para algumas perícias sexuais com níveis, com XP e tabelas de performance. Sentem-se nas cadeiras e tirem as crianças da sala, pois vamos chegar na parte fatídica de Fatal. Que eu tive que pegar algumas porque eu não sabia o que era, né? Porque, bom, esse RPG não é brasileiro, quem diria. A prática sexual feita na mulher, a relação atrás, a parte traseira, a famosa descabelação de palhaço no parceiro ou em si próprio, técnicas de também tem. Se você ouvindo ficou desconfortável, imagina eu fazendo o roteiro e falando. Isso está no jogo com regras de proteção, como se fosse uma perícia de luta, tá ligado? Tipo, você vai treinando e evoluindo. Isso é só pra ter sexuais no sistema, então eu não vou nem ficar falando muito disso, tá ligado? Porque obviamente o RPG, ele precisava de mecânica de XP pra... Mas obviamente ele precisava, né? Claro que tem que ter. Então, o próximo tópico também é problemático, então a gente vai falar sobre misoginia, violência sexual e racismo. Falamos de incompetência, design, né? Tabelas absurdas, complexidade sem propósito. Então vamos falar o que torna Fatal verdadeiramente desprezível. Você pode ver que eu tô até meio desanimado, porque antes era só como o sistema era uma bosta, agora já é uma parada muito mais problemática, né? Fatal não é só sexista, ele é misógino. E isso não é falando, e a lactação, não. Isso é só um fato, tá ligado? E tá codificado no sistema do jogo. Personagens femininos têm penalidades automáticas em força, -4 e -2. E body power, -3. Enquanto tem bônus em aparência. Então, tipo assim, se você quiser fazer uma guerreira, você tá fudida, porque você não vai conseguir. Mas isso é biologicamente. Cara, é um RPG. Tem elfos, anões e seres de outras dimensões. Não precisa disso. O sistema, a graça do RPG é você fazer com outros personagens que você... interpretar personagens que você não é na vida real. Então, mano, tem de homem que joga com um personagem feminino, que não muda nada, mas só acha esteticamente mais legal. É normal, cara, é muito normal. Mas esse sistema, ele automaticamente fode personagens femininos em qualquer coisa física e só deixa coisas de aparência. Então ele tem modificadores negativos em perícia de combate física, desvantagens biológicas detalhadas, tá em outras tabelas, e são mecanicamente inferiores em tudo a personagem masculino. Ou seja, se você quiser jogar um personagem feminino, você vai se fuder. É o propósito do sistema. Cara, isso é um RPG de qualquer forma. Todo RPG, ele busca um propósito de balanceamento. Se você concorda com isso ou não, mano, não é sobre pautas ou algo do tipo. É porque isso afeta diretamente os jogadores pra algo que não tem necessidade, tá entendendo? Claro, como você tem desvantagens físicas, tem muitas mecânicas para violência sexual. E não é tipo, isso acontece fora da tela. Não, tem mecânicas detalhadas, com rolagens de resistência até consequências detalhadas com seus modificadores. O jogo gamifica violência sexual, transformando em uma mecânica de combate, uma tabela de tamanho versus capacidade com cálculos de dano e sim compatível em estar fazendo os atos. Existe uma rolagem para resistir mentalmente da vítima. Você rola para saber como é que o estudo em seu personagem te afetou. E existem consequências a longo prazo e adivinha, tabelada. Eu não vou detalhar mais, eu acho que isso aqui eu já passei o que... Você acha que vocês tiveram uma noção do quão doentio esse sistema. Não é sobre pauta nem nada. Então eu não vou detalhar mais. Eu me recuso de falar mais sobre detalhes, porque tem mais detalhes além do que eu descrevi. Mas saibam, é tão ruim quanto você está imaginando, se não pior. E quando confrontado, o HAL defendeu como realismo histórico para adultos maduros. Não, cara, isso é uma fantasia doentia. E adultos maduros reconhecem isso como repugnante. Como se não bastasse, o jogo também tem racismo também codificado. Fatal divide humanos em sub-raças, com modificadores baseados em estereotipos raciais do século atrás. Certos tipos de penalidade em inteligência, dependendo da sua cor. Além da penalidade com carisma, tem a linguagem que, bom, é eugenista, tem sistema pureza racial que dá bônus para raças puras. Exatamente isso que você ouviu. Que tem penalidades para miscigenação. Ou seja, nós brasileiros estaria fudido. Mas tem uma ótima notícia nessa história toda. Pra você ter noção, apesar de ter um ou outro gato pingado tentando defender isso, que provavelmente é um racista do caralho, um misógino do caralho, céu da porra, né? A comunidade de RPG rejeitou Fatal de uma forma massiva e imediata. Em 2013, a RPG.net deu um score de 0
de 10 e foi a primeira vez que eles deram essa nota para qualquer sistema de RPG, isso em 2003. A N-Word baniu discussões sobre o jogo completamente, a Giant in the Playground e outros fóruns principais fizeram o mesmo. Drive-Thru RPG recusaram a vender esse sistema muito antes de ter política sobre a limitação de RPGs. A RPG.net chamou como o pior RPG já feito e moralmente repugnante. Isso é a comunidade funcionando corretamente. Eu achei incrível como a comunidade se juntou para repugnar esse sistema por inteiro. E o que aprendemos com essa aberração? Depois de dissecarmos esse cadáver tóxico que é Fatal, o que nos sobra? Complexidade não é o mesmo que profundidade, que não é o mesmo que qualidade. Fatal é indiscutivelmente o pior RPG já criado, não só por ser tecnicamente incompetente porque ele é, não só por ter 300 tabelas inúteis porque ele tem, não só por ser matematicamente quebrado que ele também é. Fatal ficou para trás, onde deve ficar, na lata de lixo, e espero que ninguém reviva essa coisa tipo de tentar trazer um Fatal 2Z. Então ele se tornou o exemplo definitivo de tudo que pode dar errado. Então é isso o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, dá like aí, mano, então tamo junto, valeu. Pego no pescoço até morrer, aí vou preso. Devia ter uma lei, pode estuprar.